Esse ano, o ano da aliança, tem sido assim incrível, né? Eu estava durante a semana preparando a palavra, eu até falei de manhã. E quem lembra qual foi o tema da semana passada? Alguém lembra aí? Tem alguém que lembra qual foi o tema? Aí, que beleza. Inquebráveis, né? Foi. É. Aí na segunda-feira quebrei o braço. Mas é realmente sobre isso, né? Eu estava refletindo sobre a palavra depois, assistindo depois lá no YouTube. E é aquilo que Deus fala conosco, né? Nós podemos ser afligidos fisicamente, eu falei isso, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas não abalados, né? Então, acontece, né? Somos inquebráveis no nosso espírito, né? Mas o nosso corpo é perecível, então por isso aqui no futebol, segunda-feira, você homem quiser participar amanhã, vai ter o GC, é tranquilo o futebol, vai lá, que tá tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo, mas tem o GC, vai ser bênção. Mas foi esse acidente que teve lá no futebol, e agora 6 semanas aí com esses dias, para dar uma recuperada, e depois fazer recuperação, fisioterapia, enfim, muitas coisas. Uns 5, 6 meses, acho que dá para voltar aos gramados aí, né, amor? Posso voltar? A Flávia fez. Não. Mas bem, eu agradeço também vocês mandaram mensagem durante a semana, as orações. Tá tudo bem, tudo certo. Mas hoje nós vamos finalizar a nossa série sobre a aliança, e com o tema valores inegociáveis. Então hoje nós vamos falar sobre valores inegociáveis. Então a primeira e a segunda mensagem, nós falamos aqui o significado da aliança, o que é uma aliança, bem aprofundado. Na semana passada a gente já começou a falar sobre praticar a aliança. E hoje nós vamos dar continuidade, principalmente falando sobre valores. Valores são inegociáveis. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler na nova Almeida atualizada, tá? Então acho que vai estar um pouco diferente da que está aqui. A palavra do Senhor diz assim, ó. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite clamamos a Ti. Fale conosco através da Tua palavra, nos ensine, nos confronte, traga sabedoria, discernimento, mas também eu te peço, Espírito Santo, age em cada coração, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja reflexão e que Teu Espírito possa conduzir, Pai, cada momento dessa mensagem e que o Senhor mesmo fale conosco, Pai, através da vida do Teu Filho, que eu seja instrumento em Tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valores inegociáveis. Quando eu li essa história, não sei se você conhece toda a história, mas está lá, de 1 Samuel 18 até o capítulo 20, fala muito sobre a história de Jonatas e Davi. E aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho, havia acabado de acontecer algo extraordinário na terra de Israel. O quê? Davi havia derrotado Golias, o gigante. Era isso que tinha acontecido. Então, Davi havia se tornado um herói. Então, de pastor de ovelhas, agora herói de uma nação. Ele já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, e agora as coisas estavam começando a se evidenciar. E nesse momento aqui da história, Davi está lá no palácio. E olha que extraordinário que começa a acontecer. Aquele que deveria estar preocupado, aquele que deveria estar com o coração totalmente ali, cheio de dúvidas, que era Jonatas, faz algo extraordinário. Presta atenção, Jonatas, na maioria
Na maioria das situações, dos casos relacionados a reis, ele fez completamente o oposto. Porque o que acontece quando alguém se sente coagido, quando alguém se sente ameaçado? Ele vai agir com força, ele vai agir com violência, ele vai querer resolver essa situação. E ali, Jonatas havia começado a perder o seu reinado, digamos assim. Então imagina, estava no palácio um homem, que agora era um herói de Israel, que havia sido ungido pelo profeta de Israel como um sucessor ao rei. E Jonatas poderia ter tido um coração e falar assim, eu vou armar algo contra Davi. Porque a maioria dos reis ou dos seus sucessores iriam fazer isso. Aquele que pode tomar o meu lugar. Então Jonatas poderia ter ido atrás de Davi, poderia ter feito emboscadas, poderia ter feito tantas coisas com medo de perder o seu reinado. Mas olha só o que aconteceu aqui. Jonatas, ele faz uma aliança com Davi. Jonatas faz uma aliança com aquele que seria o novo rei de Israel. Isso é fora do comum, gente. Isso é fora do comum. Na maioria dos casos, os reis fariam totalmente o oposto. Foi o que começou a acontecer com quem depois? Que a gente vai falar um pouquinho também hoje aqui com Saul. Ele começou a se sentir ameaçado, ele começou a ver que Davi era mais adorado, mais amado que ele, começou a perseguir, querer matar Davi. Só que a palavra do Senhor diz que houve uma ligação tão profunda, houve algo aqui que foi uma conexão de almas entre Jonatas e Davi, e eles fizeram uma aliança, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E aqui fala que ele tirou a capa que vestia e deu a Davi. Nesse contexto cultural da época, a roupa significava exatamente o que a pessoa era. Então, a capa de Jonatas era uma capa de príncipe. Naquele momento, ele estava passando para Davi a sua capa de príncipe. Ou seja, passando a sua autoridade daquilo que ele havia adquirido por direito, por herança, a Davi. A capa dele de príncipe, passando a alguém que não era da realeza. Não era. Davi já havia sido ungido, Davi já havia vencido o Golias, mas precisava que algo natural, algo humano acontecesse para que uma aliança que Deus havia instituído através da vida de Saul não fosse quebrada. Porque Deus ele não volta atrás, a gente falou sobre isso aqui, Deus não muda aquilo que ele é, não muda. Mas quem quebrou a aliança, quem desobedeceu foi Saul. Saul desobedeceu. Mas Deus não voltou atrás com essa aliança. Jonatas seria o sucessor, mas ele renunciou. Ele passou para Davi. Isso aqui demonstra ele passando para Davi essa autoridade. Falando assim, agora é você, Davi. Eu abro mão, eu renuncio àquilo que eu sou. E você, agora tem a minha capa. E além disso, além de passar a capa, ele passa a Davi também a sua armadura, a sua espada, o arco e o cinto, que significa que ele passa a proteção a Davi. Lembra que a gente falou muito sobre o significado de aliança, então ele estava falando, agora somos um só. Agora eu irei te proteger, agora eu irei guardar a sua vida, agora eu irei ser leal a você, agora pode contar comigo. Agora eu irei vivenciar com você valores que são inegociáveis. Então aquele que poderia ser alguém que ficasse ali no encalço de Davi, que ficasse totalmente triste com toda essa situação de perder um reinado, passa agora a ser alguém que defende, alguém que está ao lado de Davi. Forma-se ali uma profunda relação além dos sentimentos superficiais. E começa a nos trazer à evidência aquilo que realmente é precioso, que são valores, que são princípios, aprovados pelo Senhor. Porque o que Deus quer de mim e de você, em uma aliança, é que nós tenhamos valores inegociáveis, que nós possamos olhar para aquilo que nós somos, para aquilo que Deus é, e praticar os valores e princípios que Deus instituiu. Então Deus quer que eu e você possamos sermos homens e mulheres gratos, homens e mulheres de honra, homens e mulheres que tenham lealdade, fidelidade, generosidade, que renunciam, que sacrificam. Aqui, nesse contexto de Jonatas e Davi, é assim como Jesus fez conosco.
Porque Jonatas ele renuncia à sua realeza. Jonatas renuncia ao reino. Esvazia-se de si mesmo e entrega a Davi. Assim como Cristo fez comigo e com você. Cristo abriu mão da sua glória, esvaziou-se de si mesmo. Ele se fez carne por amor a nós. Ele deixou a sua glória e se fez amor por mim e por você. Cristo fez isso. Nos trouxe essa realidade, nos fez participantes do reino de Deus, nos fez novamente agora sermos chamados de filho. Então eu e você, precisamos conhecer os valores e princípios de Deus e não negociá-los. Não negociá-los. Nós precisamos ter isso como uma evidência tão forte no nosso coração, enraizado em nosso ser, para que possamos em todo tempo, em todas as nossas relações, todas as nossas alianças, sermos imagem e semelhança de Deus. Então não basta a gente ter uma aliança com Deus, nós precisamos praticar a nossa aliança que temos com o Senhor. Não basta a gente ter uma aliança com pessoas, nós precisamos praticar os princípios e valores que temos firmados com essas pessoas. Nós precisamos ter fundamentos bem específicos. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: não negocie os princípios, não negocie os valores. Presta atenção, Jonatas, ele não colocou a sua ganância à frente dos planos de Deus. Jonatas, ele não colocou o seu trono acima do trono de Deus. Presta atenção, após tudo aquilo que estava acontecendo naquele tempo, quando Davi acabou de chegar no palácio, Jonatas o recebeu, o amou e transferiu para ele o direito de assumir o trono. Sabe por quê? Porque ele já sabia que Davi era ungido do Senhor, ele já sabia que a vontade de Deus estava sendo instituída para aquela nação. Porque ele vivenciava um novo tempo, uma nova história, e ele tinha entendimento de que Davi era alguém escolhido por Deus. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Isso é muito impressionante para quem você, que muitas vezes em tantas coisas, tantos relacionamentos que vivemos, seja de amizade, seja entre pais e filhos, seja conjugais, a gente muitas vezes não tem essa lealdade. A gente muitas vezes não vive os princípios, a gente não renuncia aquilo que devemos renunciar por amor ao próximo. Em nossas relações, em nossas alianças, os valores que deveriam ser negociáveis são os que a gente negocia facilmente. A gente deseja que o outro faça, que o outro seja, mas nós, muitas vezes, pela nossa ganância, pela nossa prepotência, por desejarmos sermos somente nós amados, nós deixamos de lado aquilo que realmente deve ser feito. Então você não pode negociar princípios. Você não pode negociar valores. Não pode. Você precisa ser alguém que preza pela verdade. Preze pela verdade. Se você é imagem e semelhança de Deus, você precisa prezar pela verdade. Nós vivemos em uma sociedade que não preza pela verdade. Nós vivemos em uma sociedade que, assim, a mentira é algo comum, é algo que todos fazem e que é melhor a mentira. Eu estou mentindo? Não. Você foi ensinado assim. Você foi ensinado que mentir é bom, que mentir é importante, que mentir salva relacionamentos. Você foi ensinado assim, fala, se você falar a verdade, a pessoa não vai gostar. Se você falar a verdade, ele não vai te amar. Se você falar a verdade, a pessoa não vai ficar com você. A gente foi ensinado isso. Sabe aquelas mentirinhas que às vezes são contadas? Não deveria existir. A gente não deveria negociar os princípios, não deveria negociar os valores. A verdade é algo que deve ser intrínseco em nós. Precisa. Então, um valor muito importante que você tem que começar, a partir de hoje, a colocar como primazia na sua vida, nos seus relacionamentos, é a verdade. Olha só o que Jonatas fez. Além dele demonstrar publicamente, falar assim, agora eu transfiro a Davi
o trono, transfira a Davi a autoridade que eu tinha, ele começou a ser alguém que se relacionava de uma forma confiável. Se você continuar lendo um pouquinho à frente a história, você vai ver que Saul começa a se enfurecer. Saul começa a ver que Davi é mais amado. O povo ainda ama Saul, mas ama mais Davi. E ele começa a ficar enfurecido. Ele fala assim, eu vou matar Davi. Eu vou matar Davi. Ele vai me substituir. Ele é o novo rei, não, vou matar Davi. E Davi começa a ver que isso realmente irá se tornar uma realidade. Ele conversa com o Jonatas e fala assim, ó, seu pai vai me matar. Acho que Jonatas pensou assim, cara, meu pai não vai fazer isso não, né? Acho que não. Mas Davi, vamos lá. Se for isso mesmo, eu vou te avisar. Olha, vai lá, se esconde em tal lugar. Ele fala para Davi se esconder, para Davi confiar nele. Ele fala, vou lá conversar com meu pai. Vou lá, fica tranquilo. Se for, eu vou voltar e vou te avisar. Imagina só, você, hoje, conseguiria ter esse coração de confiar? As relações que você vive hoje, você consegue, pensa em amizades talvez, você confiar dessa forma? Cara, era o pai de Jonatas, não era qualquer outra pessoa, era o pai dele. Era o pai. Davi confia, Jonatas vai e vê que realmente Saul está armando contra Davi. E ele vai e avisa Davi, fala, ó, vai embora, foge. Ele manda o menino lá, eles tinham combinado, né, algumas coisas, ele manda o menino e fala assim, eu vou atirar algumas flechas aqui, se eu falar pro menino levar ela mais adiante, é porque para você ir, então vai. E é o que acontece. Jonatas preza pela verdade, Jonatas não preza por aquilo que é errado, não é porque é o seu pai, não é porque é alguém que ele conhecia, não é porque alguém que ele amava, que estava fazendo o que era errado, que queria ir contra um homem, contra a vontade de Deus, que ele ia deixar a verdade de lado, não. Ele prezou pela verdade, prezou por aquilo que deve ser feito, e assim deve ser eu e você. Você deve ser alguém que preza pela verdade, não negocia a verdade, não importe as consequências, não negocie a verdade, não negocie. Mas se eu falar a verdade no meu trabalho, eu vou perder o meu trabalho, e agora? O meu trabalho muitas vezes é mentir, é enganar o cliente. E se eu não fizer mais isso, como que eu vou ser vendedor? Você consegue, gente, você consegue. Eu fui vendedor por mais de 20 anos. Eu lembro um dia que a minha gerente chegou em mim e falou assim, ô Edu, eu não sei como que você vende. Porque a gente olha de longe, assim, primeiro que você nem mexe a boca para falar, né? Que eu acho que eu mexi a boca menos que hoje. Você não mexe a boca para falar. E aí, a gente vê a sua forma de atendimento, você não fica empurrando as coisas nas pessoas, né? Porque era natural, o cliente chegava lá e falava assim, eu trabalhava em uma loja de roupa, falava assim, eu quero uma camiseta polo preta. Aí você subia lá no estoque e falava, nossa, não tem, justa a preta não tem. Tem a vermelha, tem a branca. Mas eu vou levar então a vermelha, a branca, vou levar uma camiseta, vou levar uma calça. Eu falava pro cliente, não tem a polo preta. Eu falei, o senhor quer uma outra cor? Não quero, então tá bom. Ó, quando o senhor volta, me procura. Eu era assim. O cara ia comprar a camiseta preta, eu não levava a camiseta preta, calçado, tal. Tem gente que fala, né, faz isso. Eu não levava não, gente. Eu perguntava, falava, você deseja? Não, então tá bom. Então eu ia formando relação com o cliente. Porque não é sobre um dia que o cliente vai na loja, ele vai voltar outras vezes. Se ele gostar do seu atendimento, vai. Então eu não gostava de quando eu ia em uma loja, o vendedor ficava empurrando um monte de coisa. Mas ali não era nem sobre uma mentira, mas, por exemplo, eu trabalhei na NET, trabalhei na DirecTV, nem existe DirecTV. Aí você tem que muitas vezes falar algumas coisas que não deve. Eu não falava. O cliente falava alguma coisa, falava, a instalação vai ser quando? Eu falava, irmão, vou falar pra você, tá demorando, viu? Tá demorando. Mas como assim? Falou, fala que vai ser amanhã, mas pode ser que seja semana que vem. Então meu telefone aqui, vamos conversando, se você quiser. É um bom produto, tal, mas a instalação tá difícil, complicado. E vendia, era assim. Ou você confia no Senhor, ou você preza pela verdade, ou você vai querer sempre dar um jeitinho nas coisas, seja com relação à sua área profissional, seja com relação aos seus relacionamentos. Por que hoje, gente, é tão difícil o relacionamento dar certo? Confiança, falta a verdade. Gente, a Flávia, 10 anos de casada, ela tem todas as minhas senhas do celular, tem as coisas. O celular só tem senha porque o Noah não entrar e mexer e ver as coisas que ele quer, os desenhos. Tá lá, porque senão... Mas não precisa, a pessoa tem que ser um conosco. Precisa ver o que quiser, pode ver tudo, não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder. Você precisa ser alguém que nos seus relacionamentos seja de verdade. Seja de verdade. Se a pessoa
gostar de você, beleza, se não gostar, vai aparecer uma hora alguém que vai gostar do jeito que você é. Porque às vezes você começa um relacionamento, aí você até se faz de alguém, porque você sabe que a pessoa gosta dessa forma. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Não vai. Mas preze pela verdade. Eu até dei uma dica de manhã que eu não posso deixar de dar à noite, né? Falo, infelizmente, gente, a gente vive uma realidade hoje que tá escasso o homem, né? Tá escasso o homem. Tá escasso. Presta atenção, mulheres, tá escasso o homem. Acima de 30 anos tá difícil. Homem, e depois homem de Deus ainda tá mais difícil. Então se você já é casada, valoriza aí, porque é difícil. Eu ainda vejo os adolescentes aqui, os jovens, os meninos, que ó, parabéns aos pais que têm ensinado aí nos caminhos bons. Mas tá difícil o homem, tá complicado. Mas você não precisa se fazer de qualquer coisa por causa disso não. Não, Deus vai preparar alguém para você. Deus vai preparar. Existem ainda muito mais mulheres fiéis ao Senhor, muito mais mulheres de Deus na igreja, existe, mas vai mudar essa realidade. Deus vai mudar. Mas a gente não pode se vender por qualquer coisa. Não pode. Não pode. Então preze pela verdade. Seja alguém, assim como Jonatas fez, leal. Ele foi leal ao seu amigo. Foi leal à aliança que tinha com Davi. Ele não se preocupou com aquilo que seu pai pensaria. Não se preocupou com todos aqueles homens, chefes ali do reino falarem o quê? Falaram, você está entregando o seu reino assim? Você não quer não ser rei de Israel? Não se preocupou não, se preocupou com a verdade. Se preocupou em ser alguém que iria vivenciar essa aliança de uma maneira correta. Jonatas, ele abriu mão da sua glória. Abriu mão do império, abriu mão daquilo que ele poderia ser um futuro rei, em submissão. O segundo valor, o segundo princípio, para que você possamos seguir, submissão. Submissão. E aqui eu vou falar bem claro para vocês, Jonatas foi submisso a Deus, submisso ao Senhor. A gente costuma muito como igreja falar sobre a submissão, que a mulher tem que ser submissa ao homem, então está lá biblicamente, mas primeira coisa, o homem tem que ser submisso a Deus. O homem tem que ser alguém que renuncia a si mesmo, que entrega a sua vida por amor a Jesus Cristo. Não tem isso mais, o homem precisa renunciar a si mesmo, entregar a sua vida por amor, pela sua esposa, pela sua família, ser alguém que, cara, diante do Senhor, ali é o sacrifício mesmo, mas submissão a Deus. Não dá para a gente cobrar uma submissão da mulher se o homem não é submisso a Deus. Como que alguém vai estar na mesma missão de alguém que não sabe nem para onde está indo? Não dá. Então a palavra ela tem ali até a ordem certa. O homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, está disposto a entregar a sua vida por ele, submisso ao Senhor. Aí entra o contexto da mulher, o contexto dos filhos, o contexto de uma casa. Mas acho que o importante para que eu e você possamos entender esse valor, que é muito importante, sermos submissos a Deus. O que você tem vivido hoje? O que você tem vivido hoje diante do Senhor? Você tem sido submisso a Deus? Você realmente tem vivido uma vida que você pode falar assim, eu estou submisso ao Senhor. Eu não vivo minhas vontades não vivo meus prazeres, eu não vivo aquilo que eu quero, eu sou submisso a Deus. Você consegue realmente hoje falar isso? Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim, eu não sei, como que eu vou saber? Você precisa ter vida com Deus, você precisa ser alguém que busca quem Deus é. Presta atenção, Jonatas, ele tinha direito ao trono por herança, era dele o trono, gente. Mas ele escolheu ser fiel a Deus, escolheu ser fiel a Deus. Para que a gente possa ser submisso ao Senhor, a gente precisa escolher ser fiel a Ele. Nosso coração está totalmente disponível a Ele, para viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. É necessário, é necessário. Isso aqui é uma história maravilhosa, uma simbologia de um amor verdadeiro, uma entrega, uma renúncia genuína, sincera. É raro ver isso aqui. Alguém que tinha todos os direitos, alguém que tinha todos os benefícios, alguém que morava no palácio, que era o sucessor, falava assim, eu não quero, eu renuncio
porque eu me submeto à vontade de Deus. A gente conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus, certo? Por que ele foi conhecido assim? Um homem que errou, um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que colocou um leal ali, guerreiro, diante de situações completamente delicadas. Imagina só, ele adulterou com a mulher de Urias. Aí, ele engravidou ela. Aí o que ele fez? Eu vou chamar o cara vem, se deita com ela, resolve tudo. Então, além de adulterar, ele fez uma conspiração para que ele não se desse mal, né? Aí Urias falou assim, não, vou honrar. Não tem como eu estar aqui, eu deitar com a minha mulher, os homens estão lá na guerra. Não vou deitar com ela. Tentou tudo que era para ser feito, não deu certo. Não deu. Aí depois falou assim, então tá bom, volta lá para a batalha, você é um guerreiro top mesmo, vai na linha de frente. Fez isso para que ele morresse. Olha só, o homem segundo o coração de Deus. É isso. Aqui a palavra nos ensina que assim, é possível eu e você, miseráveis, pecadores, assim como Davi, termos alianças inquebráveis, cumprirmos compromissos e vivermos valores que são inegociáveis. É possível. Davi, quando ele era constrangido, quando ele era colocado diante das situações que ele errou, ele se arrependia. Entenda, quando você errar, não se justifique. Quando você errar, não seja alguém que tenta dar voltas para que esteja certo. Não, se arrependa. Se arrependa diante de Deus, se arrependa diante das relações, seja alguém humilde. Alguém humilde. Submissão, um outro valor negociável, humildade. Mas, olhando essa história, eu falo assim, cara, quem era um homem mesmo segundo o coração de Deus? Jonatas, um homem segundo o coração de Deus. Imagina só, humilde, submisso à vontade de Deus, renunciando os seus benefícios, renunciando o trono, para que um outro homem viesse a ser seu sucessor. E além do mais, não só renunciei e virei as costas, eu o apoiei, eu estive com ele, eu fui leal a ele, eu confiei a minha vida a ele, eu o protegi, eu o guardei. Davi sobreviveu por um período porque Jonatas o protegeu, porque Jonatas foi leal a ele, porque Jonatas foi verdadeiro. Deus usa essa história para mostrar para mim e para você, é possível, homens e mulheres assim como eu e você, termos relações que são verdadeiras. É possível eu e você deixarmos de lado as nossas vontades, deixarmos de lado aquilo que nós desejamos por amor a Deus e vivermos segundo a palavra do Senhor. Não negocie princípios, não negocie valores. Seja alguém submisso ao Senhor. Seja alguém como Jonatas em seus relacionamentos. Seja um amigo leal. Seja um cônjuge fiel. Seja um cidadão de honra. Um cidadão de honra. Essa semana eu recebi muitas perguntas, pessoas falando de posicionamento. Qual que é o seu posicionamento? Qual que é o seu posicionamento? Eu falo, gente, vocês me conhecem, vocês sabem meu posicionamento. Eu prezo pelos princípios e valores que estão na palavra do Senhor. Então é simples. Não é sobre um nome que está aqui nessa terra, é sobre um nome que está no céu. É sobre Cristo. É sobre os valores que Deus instituiu. Não tem como a gente ver algo que aconteceu durante essa semana, que terminou hoje, uma caminhada de um político que termina com uma oração, que termina com uma adoração a Deus. Extraordinário o que a gente está vivendo. Extraordinário. Quando eu vi, eu falei, cara, olha o que aconteceu. Terminou com uma oração, ele fazendo as pessoas repetirem que Deus era o Deus do Brasil, pedindo perdão por aquilo que nós estamos fazendo, perdoando os inimigos. Gente, isso é algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode. Então não é sobre um nome aqui dessa terra, é sobre nomes que Deus coloca. Então a gente não negocia princípios, não negocia valores. Então a gente não é a favor da morte, a gente é a favor da vida. Então fica fácil. A gente começar a realmente viver aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus nos colocou para ser. Então que sejamos como Jonatas. Fiéis, leais, homens e mulheres de honra. Ah, pastor, mas eu não tenho referências não, minha casa, minha família, eu nunca tive um amigo assim.
Meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim, como que eu vou poder ser assim? Como? Você tem o Rei dos Reis ao seu lado, com você, você tem Jesus. Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ao que deveria ser. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus abriu mão da sua glória por amor a você. Jesus, ele se fez carne, ele esteve aqui por amor a você, ele se humilhou. Ele foi martirizado, em sua carne foi martirizado e foi crucificado por amor a você. Jesus te substituiu, assim como Jonatas fez com Davi, ele renunciou e ele te substituiu, falou assim, eu vou morrer por você. Jesus é essa referência que você temos de amor, de graça. É Ele quem nos trouxe vida, é Ele que nos fez sermos novamente chamados de filhos e filhas de Deus. Nós temos Cristo. Jesus falou assim, ele despiu-se da sua capa de glória, para servir quem? Eu e você. Você tem noção disso? O próprio Deus servindo a eu e você. É extraordinário. Jesus vem e fala assim, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para morrer no seu lugar. Ele se despiu da sua capa de glória e entregou para mim e para você. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe essa capa de glória, você recebe a graça de Deus que te transborda, que te traz vida. E Jesus, além do mais, de tantas coisas que Ele fez, Ele deixou autoridade e poder para que a sua igreja pudesse proclamar o reino de Deus. Então você, assim como Davi, foi chamado por Deus para ser participante do reino, para ser alguém à frente, para ser alguém que fizesse a vontade do Pai. Através de Cristo, através daquilo que Deus é. Então preze pela verdade. Seja alguém submisso ao Senhor. E um outro ponto. Viva a vontade de Deus. Sabe qual que é a melhor vontade? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E para isso, um princípio inegociável, um valor inegociável é a humildade. A humildade. Se você não for humilde, você não vai conseguir viver a vontade de Deus, você não vai conseguir reconhecer a vontade de Deus para a sua vida, para a sua história, você não vai conseguir. Não vai. Jonatas escolheu ser fiel a Deus e ao seu amigo, em vez de lutar pelo direito do trono da sua herança. O que Deus está pedindo para você entregar nessa noite? O que Deus fala no seu coração? Fala assim, filho, entrega. Entrega. É uma capa? É um desejo? É uma posição? É um relacionamento? É o quê? Que Deus fala no seu coração, fala assim, filho, entrega. 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 Para que a vontade dele se cumpra, você precisa se entregar totalmente a Ele. Sabe aquela frase que a gente fala, Deus está no controle? Deus está no controle? Está mesmo? Deus está no controle da sua vida? Está mesmo? Ou tem coisas que você está segurando e fala, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu sei fazer, então eu seguro. Pai, isso aqui deixa comigo, eu matei no peito, dominei, eu vou sair jogando aqui, fica em paz. Realmente você entregou a Deus todo o controle da sua vida? Existem coisas que você está tentando fazer do seu jeito, coisas que você está tentando fazer da melhor maneira, porque você sabe que você é bom. Você precisa ter humildade. Precisa ter humildade. E conheça quem Deus é. Entenda que a vontade de Deus, ela é absoluta na sua vida. Mas como? Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Tendo um relacionamento com Ele.
sendo alguém que prioriza vivenciar aquilo que Deus é. Alguém de oração, alguém que jejua, um homem ou uma mulher que faz devocional. Qual foi a última vez que fez um devocional? Não somente dos devocionais que temos assim na agenda, mas que você pegou, você orou, você viu a palavra, você falou, Deus, isso aqui, ó, preciso meditar. Você precisa se aprofundar no Senhor. Teve uma época que eu orava muito sobre isso. Eu falava, Deus, mas como que eu vou viver a sua vontade? Como que eu vou saber qual que é a sua vontade? Como? Porque eu não consigo entender. Não consigo. E orava, e buscava, e colocava diante do Senhor. Mas aquilo que eu tinha vontade de fazer, aquilo que não era segundo os princípios e valores que Deus instituiu, eu já não fazia mais. Então eu falava, Deus, eu não quero mais, me ajuda, Senhor. E um dia, lendo Isaías, eu vi aquela passagem que fala que os caminhos de Deus são maiores que o nosso, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, e fala assim, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eu falei, cara, os sonhos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. E Deus falou no meu coração, a partir do momento que você me buscar, a partir do momento que você estiver comigo, quanto mais de mim você estiver dentro de você, mais você vai ver os meus sonhos, mais você vai viver os meus planos, mais você vai ver os meus caminhos, porque vai se entrelaçando, gente, vai se conectando. A gente está falando sobre aliança nesse mês, vai se conectando. Se você está conectado com Deus, você está ali vivendo aquilo que Ele é, chega uma hora que não é mais seus sonhos. Você acha que eu pensei um dia ser pastor na vida, gente? Não, eu odiava pastor. Odiava, eu passei dos 11 aos 19 anos, fiquei dentro de uma igreja que assim, só tomei na cabeça só. Primeiro que criança, depois adolescente, não conhecia a palavra, já é difícil. Quando você não conhece a palavra, eu falo para você que está aí, se você não conhecer a palavra, você não vai conseguir viver valores inegociáveis, você não vai nem saber quem Deus é, quais são os princípios de Deus, não vai saber. E aí, a única coisa que eu queria da minha vida era jogar futebol, a única coisa que eu queria. Cheguei a me tornar jogador profissional. E aí, um dos meus empresários era pastor. E eu fui para uma cidade, fui para um lugar que eu não conhecia, para um time que eu deveria jogar, que eu não joguei, que acabei indo para o outro. Não é esse time, é outro que você vai. Esse valor que você vai receber, não vai receber, 3 meses sem receber. Passando fome, chegou uma hora eu tentava ligar, não era igual hoje, tem WhatsApp, não tinha conexão. Eu falei, cara, que é isso aqui? Pastor, olha assim. Então minha raiva de pastor não é porque igual todo mundo pensa, pastor todo ladrão, não, é porque eu falava, cara, o cara me enganou mesmo. Me enganou. E aí eu voltei com raiva. Raiva de quem? De Deus. Porque quando a gente tem relacionamento superficial com o Senhor, quando a gente é raso na nossa fé, tudo aquilo que acontece conosco, que a igreja fere, que as pessoas ferem, porque vai acontecer. Lagoinha vai ferir você, Lagoinha Sumaré às vezes vai ferir você, pessoas aqui vai ferir vocês, mas se você é raso no Senhor, você não vai culpar a igreja, você vai culpar Deus. Foi o que eu fiz, falei, Deus não existe. Se Deus existisse, eu sou um cara bom, faço tudo certo. Gente, eu não queria casar, não. Dos 11 aos 19 que eu vivi ali dentro da igreja, falei, sou virgem, estou buscando só uma namorada para casar. E não dava certo, só vinha as trevas só as meninas queriam coisa errada. Aí nesse tempo eu falei, tá vendo Deus? Aí eu fiz tudo certinho até hoje, só mandou coisa ruim. Me achava bom, eu falava assim, não, eu faço tudo certo. Então estar diante da vontade de Deus, sem entender que nada que você faz é bom. Que nada que você faz é certo. Que você não é merecedor de nada. Você não é merecedor, não é porque você faz algo que você vai receber, não. Foi Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Só que quando a gente é raso, a gente não entende isso. Mas as consequências desses relacionamentos são essas situações. Então eu não acreditava nem em Deus mais, gente. Eu vivi 3 anos, 4 anos da minha vida sem acreditar que Deus existia. Culpando Ele, falando, Deus não existe. Deus não existe. Odiava, pastor. Então um dia que eu tive um real encontro com Cristo, que Cristo me alcançou, Cristo me trouxe vida. Eu falei, cara, eu preciso conhecer isso que está me mudando, isso está me eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me aprofundar. Então sabe como que você vai conseguir viver a vontade de Deus? Se aprofundando em relacionamentos. Como que você consegue ser bom em algo? Estudando. Como você consegue ser bom em alguma coisa? Se aprofundando. Faz a mesma coisa, fião, na igreja. Não é somente vir aqui, não. A gente tem um monte de atividade, dá para você fazer. Mas sabe o que eu fazia? De segunda a segunda eu ia para as coisas de Deus. Se não estivesse longe, eu ia dentro de casa, ia no quarto, eu orava. Eu lia a palavra. Porque se eu não estivesse fazendo isso, eu ia fazer as coisas erradas.
eu ia fazer, porque a gente não tem referência, a gente não tem pessoas para cuidar da gente, não tem. Eu não tinha ninguém, eu tinha o Espírito Santo. E a palavra dizia que assim, a tua graça me basta. Então, cara, é isso, é buscar. E era o que eu fazia. Se teve uma época na minha vida que de segunda a segunda eu saía para bar, para balada, eu falei, agora que eu quero é me aprofundar, conhecer Deus. Então, gente, se tinha uma célula que fosse da Quadrangular, eu ia. Se tinha culto da congregação, eu ia na Nazareno. O que me chamava para as coisas de Deus, eu ia para o monte, ia para tudo que é lugar. Eu falei, quero Deus, quero saber quem Deus é. Mas não é somente sobre isso, é sobre você mergulhar. Eu comecei a ler a Bíblia, em 40 dias eu li o Novo Testamento, que mudou minha concepção. Eu falei, cara, olha tudo que está aqui, que eu nunca tinha vivido, nunca tinha pensado. Você não pode viver daquilo que os outros te falam, você precisa viver daquilo que a verdade diz. Porque se a gente vai priorizar a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, então a gente precisa conhecer. E aí a vida foi sendo transformada, e nada além daquilo que era Cristo, mais eu queria em mim, nada mais. A Flávia foi a primeira menina que eu namorei e beijei depois de todo esse tempo, quase 3 anos, de alguém que saía de segunda a segunda, que só fazia coisa errada. Depois coloquei diante do Senhor, eu falei, Deus, eu não consigo, mas o Senhor pode fazer, e Deus fez. E vocês acham que é fácil dentro da igreja? Porque eu falei pra vocês, falei aqui, não foi à toa. Gente, hoje tá difícil o homem, mas 10 anos atrás estava difícil também. Estava difícil. Aí vai pra igreja, eu era uma igreja de 8.000 membros, 3.000 jovens. Aí as meninas começam a ver um homem ali que começa a se dedicar, né, na palavra, buscando fazer o que é bom, o que é certo. Fui pedindo em casamento um monte de vezes na igreja. É assim, a Flávia tá aqui. Mas, como você vai fazer a vontade de Deus? É não escolhendo mais, gente. Não escolhe mais. Não escolha mais. Qual que é a melhor vontade? A vontade de Deus. Não tem como a gente escolher o que é certo. Eu falei, Deus, eu não posso escolher. Lembra, eu não queria casar, mas Deus foi me curando, eu entendi, eu quero construir uma família, eu quero ter alguém, mas eu quero ter alguém que seja parecido contigo. Então, se você conhece os princípios, se você conhece os valores, você não vai se mover pelos seus desejos, você não vai se mover pela beleza, você vai se mover pelos princípios e valores. Fala, essa mulher tem os princípios e valores, esse homem tem, se não tiver, não serve. Não serve. Não é sobre estar dentro da igreja não, viu, gente? Não é. É sobre ter aquilo que a Bíblia diz que tem que ter. Porque dentro da igreja tem um monte de lobo aí em pele de cordeiro, não é só a música do Charlie Brown que falava isso não, viu? Tem também as mulheres que não querem as coisas de Deus. Então toma cuidado. Mas a gente estava lá, uma igreja com um monte de jovens. Aí está lá, comecei a orar uma vez com uma menina. A menina era bonita, né, amor? Olha lá. A Flávia me pegou, não sei. A menina era bonita. Aí eu falei, vamos orar, né? Eu tinha colocado algo diante do Senhor também. Eu vou falar assim, eu falei, Deus, ó, eu só vou conversar com alguém, porque eu não conversava com nenhuma menina no WhatsApp, não conversava com nenhuma menina no Facebook, falei nada, porque ia dar ruim. Falei, só vou conversar com alguém, só vou orar com alguém se essa pessoa vier e falar que gosta de mim. Porque até então, eu nunca tinha tido alguém que falasse assim, eu gosto de você, não. Então, aí veio essa pessoa e falou assim, tô gostando de você, eu falei, vamos orar. Eu comecei a orar 2 dias, eu já falou assim, não, e muitas outras evidências. Eu falei, tá bom, ok. Cheguei nela, ela falou assim, Deus falou com você? Ela falou, não. Eu falei, então comigo falou. Não, obrigado, tá? Não vai dar certo. E já saí, não fiquei mais perto, não. Não dá, gente. Deus falou, não dá. Porque aquilo, se eu buscava princípios e valores, então tem coisas que Deus já vai mostrando, evidenciando para você. A Flávia era de uma igreja, eu era de uma igreja grande, ela de uma igreja pequena. Eu era do centro de Campinas, e ela lá perto do aeroporto. A gente foi se conhecer, sabe como, gente? Olha só que interessante. Através de uma amiga dela, que um dia estudou com ela, que foi da mesma igreja que ela, aí foi frustrada nessa igreja, né? E aí foi pra lá um dia. E aí, um dia ela viu um menino lá e falou assim, esse menino combina com a minha amiga, esse menino era eu. Aí, sabe o que ela fez? Reuniu umas amigas e começaram a orar, gente. Começaram a orar para saber se era vontade de Deus a gente ficar junto. Elas oravam e falavam assim, Deus, se for para eles ficarem juntos, que o Senhor una, que o Senhor faça. Não falou para mim, não falou para a Flávia. Sabe quando que a gente descobriu isso? No nosso noivado. No nosso noivado, elas foram e falaram assim, a gente pode dar um testemunho? A Bruna e a Aline, né? E elas contaram isso. Quase 1 ano, gente, elas ficaram orando. Quase 1 ano. Nesse tempo, eu e a Flávia, a gente tinha se visto 1, 2 vezes. Um dia eu fiz um evangelismo lá na igreja, e aí ela foi participar
Aí eu até conversei com ela, né? Falei, tudo bem, porque eu sou de conhecer todo mundo, né, gente? Sei o nome de todo mundo e tal. Aí eu falei, não sei quem é. Aí, mulher bonita também, a gente dá uma olhadinha, né? Aí, falei, não sei quem é. Aí ela falou o nome, mas passou, gente. Eu tava ali, falei, tô com o Senhor, vamos pra cima. Mas depois eu vi que ela me adicionou no Facebook e tal, falei... Mas enfim, continuei orando e buscando no Senhor. Passou-se um ano depois, gente. Um ano. A gente depois foi se conhecer, a gente foi realmente viver aquilo que Deus tinha pra gente. E foi entendendo, mas por quê? Quando você conhece, quando você preza pela verdade, quando você é submisso ao Senhor, quando você vê a vontade dEle. Porque vai acontecer, às vezes você vai conhecer alguém extraordinário, mas aí você fala assim, eu não posso perder não, já vou laçar, mas será que é extraordinário mesmo? Será que é? Quais são as referências? O que é aquilo que tem? As referências da palavra, as referências que as pessoas dizem. Porque eu lembro quando eu comecei a orar com essa outra menina, a Aline chegou pra mim e falou assim, essa menina não é pra você, e minha amiga falou pra mim. Eu já falei, opa, se minha amiga tá falando, já é mais uma resposta. As pessoas falam, gente, mas a gente não ouve, sabe? Porque a gente vai querer viver os nossos manjares, os nossos prazeres, os nossos desejos. Diferente de Jonatas, a gente não quer renunciar, a gente quer abraçar o que tem pra nós, é agora. Não, a gente precisa entender que a melhor vontade é de Deus. Tem humildade. Humildade. Seja aquele que honra. Escolha ficar em segundo plano. Uma das coisas que o cristianismo nos ensina é que eu e você fomos chamados para ficar em segundo plano. Nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Nós somos chamados para ser alguém que não está nos holofotes. Jesus falou para os seus apóstolos, falou assim, sabe quem vai ser o maior aqui? O menor. Sabe quem vai ser o maior lá em cima? O menor aqui da terra. Você não foi chamado para ser o holofote, você foi chamado para ser luz. É diferente. Quando você é luz, aonde você entra, as trevas são transformadas. Mas não é para você pegar as trevas e você querer transformar ela do seu jeito. Não, é a luz de Deus. A luz de Deus. Então seja aquele que honra. Aquele que fica em segundo plano. Sabe por que a maioria dos relacionamentos não dá certo? Porque as pessoas olham para o seu próprio nariz, assim. Ó. Olha para baixo, assim, que você vai ver só o seu nariz. É o que você vive nos relacionamentos, muitas vezes. As pessoas olham para si, não, eu quero ser feliz, eu quero ser honrado, eu quero ser cuidado, eu, quando na verdade você foi chamado para o oposto, você foi chamado para amar, você foi chamado para cuidar, você foi chamado para fazer outra pessoa feliz, você foi chamado para honrar outra pessoa. Está disposto essa noite, em seus relacionamentos, ser alguém que vive os princípios e valores de uma maneira inegociável? Então o próximo é perdoar. Você vai pegar o seu telefone, você vai ir até a casa das pessoas que te feriram e vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai ser alguém agora que vai passar a ser essa pessoa que honra, que cuida, que ama. Porque você vive valores inegociáveis. Você precisa perdoar, filhão. Você precisa perdoar, filhona. Não tem como não. Viver com esse coraçãozinho amargo aí e achar que as coisas vão dar certo na sua vida. Não, você não vai nem conseguir enxergar quem você é, muito menos quem Deus é. Você vai estar só frustrado naquilo que fizeram contra você. Eu posso te falar uma coisa? Eu não sei qual que é a sua idade hoje, a gente tem várias idades aqui e fico feliz com isso. Mas você vai continuar sendo ferido ao longo da sua vida. As pessoas vão te ferir. Vão te ferir. Só que agora, você não vai ferir mais as pessoas. Agora você vai curar. Agora você vai amar. Agora você vai ficar em segundo plano, você vai dar a outra face para as pessoas. Você está disposto a isso? Porque a gente precisa praticar as alianças. Precisa praticar. Então não dá mais para você olhar o seu próprio nariz, para você falar assim, ó, eu quero ser honrado, eu quero ser evidenciado. Não dá mais. Não dá mais. Porque quem é que deseja ter um amigo igual o Jonathan? Quem é que deseja? Fala, quero ter um amigo igual o Jonathan. Quem deseja? Você deseja? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você foi chamado para ser igual o Jonatas. Talvez você nunca terá um amigo igual o Jonatas, mas você será um amigo igual o Jonatas. O que Deus chamou a mim e a você é para ser alguém igual o Jonatas. Alguém que é leal, alguém que é confiável, alguém que é amável, alguém que renuncia a si mesmo, alguém que não busca os seus próprios interesses, mas que entende qual é a vontade de Deus e é submisso e entrega a sua própria vida por amor ao outro.
Você quer viver relacionamentos que são saudáveis, relacionamentos que são eternos? Seja um amigo igual o Jonatas é. Seja uma esposa assim como temos esse exemplo aqui. Seja um marido assim como o Jonatas. Seja alguém nos seus relacionamentos que é totalmente segundo o coração de Deus. Não espera não, gente, as coisas ruins acontecer. Não espera dar tudo errado para que você precise se arrepender. Deus nos ensina através da sua palavra, nos dá princípios e valores para que a gente possa seguir e para que a gente viva as promessas dele em nossa vida. Porque há esperança, há esperança. Assim como teve para Davi, ao longo da sua vida, ao longo dos seus erros, houve esperança para ele, houve renovação. Mas a gente não precisa mais errar, a gente não precisa mais vender as nossas almas. O último ponto é esse: não venda a sua alma. Não venda. Não é só para o diabo, não. Não venda a sua alma para os seus desejos, para os seus prazeres, para pessoas, não. Não viva por conveniências. Não busque seus próprios interesses. Retribua, ame. Davi entendeu quem era Jonatas na sua vida, entendeu a sua lealdade. E Davi foi fiel a esse seu amigo. A palavra do Senhor vai dizer que Davi poupou a vida de Saul duas vezes. Lá em 1 Samuel 24 e 1 Samuel 26 nós vemos isso. Tanto na caverna quanto no acampamento, Davi teve a oportunidade, Saul em suas mãos. Uma vez Saul foi fazer necessidades lá na caverna e todo mundo falou para ele assim, ó, vai lá Davi, mata, Deus o entregou em suas mãos. Davi não ouviu as vozes daqueles que poderiam trazer glória para ele já tinha a glória que vinha do alto. Ele falou assim, eu jamais tocarei o ungido do Senhor, Deus o escolheu, não pule processos para que você viva as promessas de Deus. Não precisa. Davi olhou para Saul quando ele saiu e falou assim, eu poderia ter te matado, mas eu poupei a sua vida, porque eu entendo, eu sei quem Deus é. Você não precisa pular processos. Você não precisa pular processos. Você precisa ter compaixão, que é um outro princípio. Demonstre misericórdia em suas ações. Respeite as suas alianças. Respeite. Quais são as suas alianças hoje? Você é pai? Você é mãe? Você tem alianças com seus filhos? Você é filho? Você tem alianças com seus pais? Você é casado? Você tem alianças? Você é um amigo leal? Respeite suas alianças. Confie no Senhor. Ouça somente a voz dele, a direção do Senhor. Se Davi tivesse ouvido a voz de todos esses homens, talvez hoje a gente não estaria lendo a história dele aqui na Bíblia. Mas ele entendeu que ele tinha que ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. Uma aliança genuína reflete integridade e justiça. Se os nossos valores são negociáveis, aquilo que vai refletir na minha e na sua vida é integridade e justiça. É sermos íntegros perante o Senhor e justos pela justificação que tivemos em Cristo. Então não pule etapas na sua vida, para que você viva a vontade de Deus, para que você viva as promessas dele. Você não precisa pular etapas, você não precisa pular processos. Você que está aí, que você é novo, você não precisa não se enfiar em relacionamento, você não precisa não se entregar sexualmente porque o outro fica com você. Não precisa, não pule etapas, não pule processos, não pule. Nenhum homem vai respeitar uma mulher que se entrega para ele. Não vai respeitar, gente, não vai. A gente tem histórias aí da sociedade. O homem fica com um monte de mulher, mas no fim ele quer casar com quem é da igreja, quem é certinha. Pula etapa, não pula processo, não. Agrade o Senhor nos seus relacionamentos, seja eles de amizade ou seja de namoro. Agrade ao Senhor. Quer agradar ao Senhor? Você está vivendo um relacionamento e outra pessoa não te respeita? Sai fora. Sai fora. Não fica não. Porque se você quer viver algo genuíno com Deus, se você quer ser íntegro com Ele e a outra pessoa não quer, você está fazendo o que com essa pessoa? Não vai dar certo, gente, não vai dar certo. E lembre-se, valores são inegociáveis, princípios que Deus colocou são inegociáveis. Não negocie. Não negocie. Por quê? Você vai amadurecer com os processos. Você vai cada vez mais amadurecendo como pessoa, amadurecendo emocionalmente, amadurecendo espiritualmente, entendendo o que realmente é relevante, importante na sua vida. Amadurecimento é isso, é sobreviver processos,
é sobre praticar os valores e princípios da aliança que temos com Deus. Davi não somente poupou a vida de Saul, mas quando ele assumiu o trono, quando ele reinou, depois da morte de Saul, depois da morte de Jonatas, houve um dia que ele entendeu, ele falou assim, eu preciso honrar o nome de Jonatas, preciso honrar essa aliança que eu tenho. Ele mandou chamar e falou assim, ó, se tiver alguém que é descendente de Jonatas, chama, quero que traga aqui. E falou assim, eu tenho Mefibosete, filho de Jonatas, um aleijado, que perante a sociedade ficava fora da cidade, não podia nem ficar na cidade, mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, traz ele aqui no palácio. Deus quer falar para mim e para você que Deus te chama para participar do reino dele, Deus te chama para sentar à mesa. Davi falou assim, Mefibosete, você vai sentar comigo na mesa todos os dias, você vai participar daquilo que o reino hoje tem para viver, você vai viver comigo, eu vou te dar posse, eu vou te entregar tudo aquilo que você merece. E Deus fala para você, Deus te chama à mesa, Deus te chama pelo nome, Deus fala assim, seja participante comigo do reino. Fique em pé no seu lugar. Então, o último, para a gente possa encerrar, seja alguém grato e alguém que honra as pessoas. Gratidão e honra são frutos de um coração humilde. Gratidão e honra são frutos de um coração humilde. Viva princípios. Não negocie. Entenda, foi Cristo que morreu por mim e por você. A palavra do Senhor vai dizer que a graça nos basta. Assim como Davi errou ao longo de sua vida, mas sempre que foi confrontado ele se arrependeu. Deus te chama essa noite e fala assim, se arrependa. Se é algo que você precisa nessa noite, é reconhecer que Ele é o seu Deus e se arrepender. Demonstre fidelidade à aliança que você tem com Deus, porque mesmo na sua humanidade pecadora, em Cristo você pode cumprir alianças, sabe por quê? A palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 3, que Ele se tornou o nosso guardião, Ele se tornou o nosso protetor, a fim de que fôssemos justificados por Ele pela fé, e permaneceremos subordinados a Ele, pois todos vocês são filhos de Cristo e se revestiram, presta atenção nisso aqui, se um dia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos vestiu com a sua glória, nos vestiu com a sua imagem e semelhança, mas devido à desobediência, devido ao pecado, nós somos afastados disso. Agora a palavra nos diz que em Cristo nós somos revestidos, em Jesus, aquele que nos amou primeiro, Ele nos revestiu com a sua glória, nos revestiu com a sua graça, assim como Jonatas fez com Davi. Jesus entrega a você a capa nessa noite, e fala assim, filho, filha, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, em mim agora você tem uma nova identidade, em mim você tem agora um novo nome, porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver ninguém, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Não importa nada que vivemos, nada que passamos, a nossa etnia, nada, nós somos um em Cristo, e se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo, você vem revestido com roupas sacerdotais. Em Cristo você vem revestido, Ele entregou a ti a capa de príncipe, de princesa. Ele te chama pelo nome, fala, ei filho amado, ei filha amada, estou com você. Agora não mais criatura, agora filhos e filhas de Deus. Agora não mais escravos do pecado, agora vocês são filhos e filhas de Deus. Que nessa noite você possa entender e viver os princípios, os valores que Deus instituiu para nós. Seja alguém fiel, seja alguém leal, seja alguém que viva a verdade, alguém que é humilde, mas alguém que reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele se fez vida por amor a você.